Cláudio Nicolini se despede lá e eu sigo daqui. Informação e prestação de serviços. Obrigado pela companhia de quem segue ligado na programação da Band desta segunda-feira. Segundona, o Band Cidade chega com os principais fatos da nossa região. Eu sou Otávio Baldin e seguimos juntos pela próxima meia hora. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em 72 horas. A cidade registrou 92 milímetros de chuva, os moradores levaram um susto com os estragos causados, famílias precisaram sair de casa, faz 18 graus por lá neste início de noite. Conversa comigo, mensagens pelo 99716-8021, estamos também na internet, acesse bandvale.com. O alerta de chuvas para nossa região foi estendido pela Defesa Civil e vai até a próxima quarta-feira. 6 cidades seguem com risco para deslizamentos, segundo o CEMADEM, entre elas Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. E é para lá que a gente vai ao vivo com o repórter Luiz Eugênio Silva. Oi, Eugênio, boa noite. Boa noite para você também, Otávio, e também a todos que nos acompanham no Band Cidade, segunda edição. A gente está aqui em Campos do Jordão e, segundo você falou, o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, classificou Campos do Jordão com risco moderado para deslizamento de terra. Outras cidades aqui da nossa região também foram colocadas nesse alerta. São José dos Campos, Aparecida, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião. Nas últimas 72 horas, como você falou, Otávio, foram registrados 92 milímetros de chuva aqui na cidade de Campos do Jordão, segundo a Defesa Civil. Informações oficiais. Houve ocorrências de quedas de árvores pela cidade em vários pontos e também deslizamento de terra. 10 pessoas precisaram ser retiradas das casas onde moravam, principalmente na região do Francalanza, um dos bairros mais afetados, ao lado da Vila Nair. Também foi um dos bairros mais afetados. E nesse domingo, a Defesa Civil do Estado renovou esse alerta e estendeu esse alerta que tem sido estendido sequentemente nos últimos dias para a Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e também Vale do Paraíba, no sentido de chuvas fortes que podem chegar aqui na nossa região. Esse alerta segue até quarta-feira, esse é o último registro que nós temos aí do esticamento, digamos assim, desse alerta da Defesa Civil. O Vale do Paraíba também está classificado pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, com perigo de chuvas fortes que podem chegar a 100 milímetros, informações oficiais, e os ventos também são preocupantes. Esses ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora, Otávio. Então, a população está bem assustada por aqui, mas por enquanto, essas chuvas mais fortes ainda não vieram. Esse é um alerta, né? Aqui em Campos do Jordão, segundo a Defesa Civil, eram esperados aí entre 300 e 400 milímetros de chuva, mas o registro acabou ficando em 90 milímetros, 92, em 48 horas. Menos do que o esperado, mas já foi suficiente para causar deslizamento de terra e 3 casas foram interditadas no Francalanza. Essas casas serão verificadas pela Defesa Civil. Essas casas podem ser interditadas de forma permanente ou não, dependendo aí do trabalho que for feito por lá. Esses 10 moradores, eles foram direcionados para casas de parentes aqui na cidade mesmo, por escolha deles. Então, a prefeitura até disponibilizou um aluguel social para essas pessoas, mas eles preferiram ficar nas casas de parentes até as coisas se acalmarem por aqui. Otávio, volto com você. Valeu, Eugênio, pelas informações ao vivo, direto do portal de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Sem chuva em Campos do Jordão neste momento, mas nas últimas 72 horas, 92 milímetros de chuva foram registrados, inclusive com essas 10 pessoas fora de casa lá na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. No giro da reportagem, a Prefeitura de Taubaté divulgou hoje a primeira análise de densidade larvária do ano feita na cidade, o que indica a infestação do mosquito da dengue. 6 mil imóveis foram vistoriados. O índice ficou em 2,4, que coloca o município em risco de epidemia. O resultado mostra que foram encontrados 2,4 recipientes com larvas do Aedes aegypti a cada 200 imóveis vistoriados. O município informou que este foi o resultado mais baixo já registrado para o mês de janeiro nos últimos 6 anos. O monitoramento do estado mostra que 29 casos de dengue foram confirmados em Taubaté só este ano e uma morte está em investigação. O NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital, divulgou hoje o preço da cesta básica na região referente ao mês de janeiro. Pela 5ª vez seguida, os itens nos supermercados apresentaram alta. Em janeiro, a cesta básica ficou 0,59% mais cara na comparação com dezembro.
É a quinta alta seguida observada pelo NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital. Condições de produção, oferta nos mercados e variação cambial explicam essa nova alta. O valor da cesta básica foi de R$ 2.825,07, R$ 16,73 mais caro comparado a dezembro. São José dos Campos registrou a maior alta na pesquisa. Entre os itens que puxaram para cima a cesta básica estão a cenoura, com 27% de alta, laranja-pera 14% mais cara, o café seguiu a tendência de alta e fechou 9% mais caro, e impacto também com a alcatra, com alta de 6%. 6h55, com menos da metade da população imunizada, a Prefeitura de Jacareí reforça a vacinação contra a febre amarela. É prestação de serviços no Band Cidade, informação que chega ao vivo com o Leandro Sampaio. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você também. Muito boa noite também para todos os nossos telespectadores aqui do Band Cidade, segunda edição. Olha só, Otávio, apenas 44% da população da cidade de Jacareí está imunizada, então, contra a febre amarela. E por isso, a partir de hoje, o município vai reforçar a campanha de vacinação contra a doença. E a meta é aplicar 110 mil doses da vacina. Então, os moradores da cidade de Jacareí podem procurar qualquer uma das 19 unidades de saúde a partir de agora, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde e garantir esta imunização, viu, Otávio? E o que precisa, então, para garantir esta vacina contra a doença? Os moradores precisam levar apenas um documento com foto para identificação e também a carteirinha de vacinação. E a gente lembra que o último caso de febre amarela registrada na cidade de Jacareí foi em 2018. E por isso a gente reforça aqui para quem está nos assistindo e mora na cidade de Jacareí a importância da vacina, o quão é importante se imunizar para se proteger desta doença. Nós tivemos o último caso em 2018 e de lá para cá a cidade está apenas com 44% dos moradores imunizados contra a febre amarela e a partir de agora, então, os moradores podem garantir aí esta dose que é de graça para todos os moradores de Jacareí. Otávio, é com você aí no estúdio. Importante, né, Leandro? Essa imunização, essa proteção para a população, só 44% dos moradores imunizados contra a febre amarela em Jacareí e a Prefeitura espera vacinar 110 mil pessoas. O Ministério Público de Ilhabela, no Litoral Norte, instaurou um inquérito para apurar o aumento na tarifa do transporte público da cidade. O MP considerou o reajuste abusivo. Segundo o órgão, quem não tem cartão eletrônico sofreu um aumento de 100% da tarifa, que saltou de R$ 5 para R$ 10. Os reajustes começaram a valer no mês passado. O Ministério Público também cita o aumento na tarifa do chamado Aquabus. Neste caso, o valor subiu 900%. O preço chega a R$ 50. Por nota, a Prefeitura de Ilhabela informou que vai responder os questionamentos da promotoria com os esclarecimentos necessários. O governo do estado divulgou hoje um leilão de carros previsto este mês em São Sebastião, no Litoral Norte. Os veículos foram recolhidos por infração nas ruas da cidade. O leilão vai ser realizado pelo Detran, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, no próximo dia 26. 288 veículos vão ser leiloados. O menor lance inicial vai ser de R$ 200 numa moto. Os carros vão começar com lance de R$ 550, como um Corsa prata, 1988. 118 veículos estão em condições de circular, os demais são para sucata e reciclagem. No Litoral Norte, pacientes com diabetes estão lidando com a falta de insulina nos postos de saúde de Caraguatatuba. Na rede pública, o hormônio está em falta desde novembro do ano passado. O Gabriel convive com a diabetes desde quando tinha 9 anos. Já o Iargo desde os 3 anos. Além de conviverem com a doença crônica, os dois moradores de Caraguatatuba agora enfrentam outro problema: a falta de insulina na rede pública da cidade. Eu necessito dela para todos os dias, né? Então, pra gente que é diabético tipo 1 e tem a falta da insulina, pra gente é bem complicado. Até então, a gente paga de 200 a 300 reais numa insulina hoje em dia para durar uma semana. Desde novembro do ano passado,
que os pacientes não encontram um hormônio que ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue na cidade do Litoral Norte. Estou gastando meu dinheiro na farmácia. De 15 em 15 dias, uma insulina para mim sai de acordo de 150 a 200 reais, entendeu? Eu tenho uma condição para poder comprar essa insulina na farmácia quando falta aqui na rede do SUS. E eu fico imaginando as pessoas que não têm essa condição, né, financeira de estar retirando um dinheiro para estar retirando a insulina na farmácia, né? Não é só o Gabriel e o Iargo que estão sofrendo com a falta de insulina na rede pública de saúde aqui de Caraguatatuba. Eles estão em um grupo de um aplicativo de mensagens com cerca de 20 pessoas que também estão precisando do medicamento. É uma coisa que a gente realmente precisa para todos os dias, né? E com falta de insulina aqui na região, para a gente fica muito complicado. Indignação, né? 7 horas em ponto. Olha, procurada, a Prefeitura de Caraguatatuba disse que a cidade enfrenta um déficit de 168 medicamentos na rede municipal de saúde, incluindo a insulina. Isso desde novembro do ano passado. Segundo a Prefeitura, a situação foi deixada pelo governo anterior. Em nota, a Prefeitura ainda afirmou que a compra desses medicamentos já foi solicitada com urgência, porém, devido ao grande volume, o processo de aquisição demanda tempo e ainda o processo de licitação. A estimativa é que a Secretaria de Saúde receba os medicamentos e os insumos em falta em 20 dias. E eu volto a falar de chuva. Quem chega no Band Cidade desta segunda-feira é a Aline Araújo, que mostra pra gente como é que fica o tempo para os próximos dias na nossa região. Né, Aline? Boa noite. Olá, boa noite, Otávio, boa noite a todos que nos acompanham. Ainda seguimos sob a influência da zona de convergência do Atlântico Sul, mas ela já começa a perder força aqui na nossa região. A terça-feira ainda será de chuva, mas os volumes serão menores, não ultrapassando os 30 milímetros nos pontos em azul mais escuro do mapa. Uma chuva que deve ocorrer de forma mais rápida, mas ainda assim com condição para formação de temporal em algumas cidades aqui do Vale. As temperaturas mínimas serão de 21 graus em Arapeí, 23 em São Sebastião, 25 em Pindamonhangaba e 20 graus em Jambeiro. As temperaturas máximas já começam a ficar um pouco mais elevadas. Teremos 24 graus em Campos do Jordão, 30 em Jacareí, 27 em Cunha e no litoral norte também já teremos uma tarde um pouco mais quente, 30 graus de máxima em Ilhabela. Ainda podem ocorrer temporais em várias cidades aqui do Vale, como por exemplo em Caçapava com 28 graus, 27 em Natividade da Serra e em São José do Barreiro também podem ocorrer temporais de forma um pouco mais rápida com volumes não muito altos e máxima de 25 graus. Falando agora sobre o litoral norte, o mar vai permanecer calmo durante toda a terça-feira. As ondas não vão ultrapassar 1 metro de altura e as rajadas de vento também não vão ficar superiores a 25 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. 7 horas e 2 minutos, em interação no Band Cidade, participação do pessoal de casa pelo 997168021. Conta para mim os problemas do seu bairro. Falta de médico nos postinhos, molecada sem uniforme, hein? Buraco na rua, falta de manutenção nas calçadas e praças. Manda uma foto para cá. Seu alô sempre importante, sua participação no BC. Bora conversar um pouquinho nesta segunda-feira, início de semana, segundona. Chegando a Maria do Socorro de São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Gosto muito do jornal e fico feliz em assistir você. Jornal de qualidade e respeito. Tenha uma ótima semana. Maria do Socorro, um beijo, querida. Valeu pela participação. Gessela em Caçapava. Boa noite, Otávio. Nós estamos aguardando a sua presença aqui em casa. Quando você começa o seu jornal, é só alegria aqui. Manda um abraço para minha esposa Selminha e minha família. Hoje é só convidar para um café, hein? Com certeza. Maravilha. Ana de Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio. Eu e meu marido não perdemos um dia do seu jornal. O melhor do Vale. Um beijo, Ana. Valeu pela companhia. Tarciso Júnior de Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio. Minha esposa Verônica, meu filho Tarciso Neto e eu estamos sempre aqui ligados no BC. Um abraço. Valeu, família querida. Olha só os três ali curtindo um passeio em Ubatuba, hein? Lá em Pindamonhangaba. Valeu pela companhia. Em Lorena, prédios históricos do século passado precisam de manutenção. 2 projetos foram elaborados para o restauro de uma escola e um solar que levam o nome do Conde Moreira Lima, importante personagem da história da cidade. O município diz que busca recursos financeiros para dar início às obras.
Pintura desgastada, janelas quebradas e mato que toma conta da estrutura. O prédio da escola Conde Moreira Lima já foi um importante espaço para a educação em Lorena. Hoje, causa preocupação nos moradores. Poderia pelo menos manter a limpeza, manter a segurança do local com a GCM, não deixar os usuários entrarem, os moradores, tomarem posse. Para a Cecília, as histórias que aqui foram criadas um dia agora estão escondidas, ofuscadas pela condição atual do prédio. É triste, É triste. A gente vê que a cidade está abandonada. Não tem um cuidado, não tem um amparo, não tem com quem reclamar, não tem recurso. Desde 2021, o prédio está fechado. O patrimônio que hoje é tombado deve voltar a abrigar uma escola na cidade. Um projeto para readequar o local já iniciou. Fazer todo o processo de documentação, de nova aprovação. Foi um tempo que demorou e esse ano passado chegou todo o autorizo para a gente dar continuidade. Nós temos que adaptar agora os novos moldes e novos padrões do Condefat. Por exemplo, nós só podemos instalar 7 salas de aula. Ainda não há datas para o início das obras. A prefeitura deve ter ajuda financeira do governo do estado para o restauro. Solicitando uma ajuda financeira, com contrapartida do município. Outro prédio castigado pelo tempo é o solar do Conde Moreira Lima, que hoje abriga a Casa e Secretaria de Cultura. O local é tombado pelo Condefat e considerado um importante patrimônio histórico. Segundo a Prefeitura, já existe um projeto de restauro para o prédio. A primeira etapa é aquela de que a gente consiga manter a estabilidade do prédio, um prédio de 200 anos. Previsão nós não temos ainda data para início, porque nós precisamos captar os valores, A ideia é dar atenção aos prédios históricos, como o Solar Batista de Azevedo, mais conhecido como Casa da Mariazinha, ganhou. O local foi restaurado e voltou a receber o público. Serão as casas que os artistas lorenenses terão à sua disposição, os seus trabalhos, projetos e assim por diante, Em instantes no Band Cidade, o movimento nas estradas que cortam a nossa região e mais mensagens com a sua participação pelo 99716-8021. Imagens ao vivo de São José dos Campos, faz 25 graus na cidade neste momento. Seguimos juntos pela internet, acesse bandvale.com, hora certa para você, 7h06. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Ela é minha superstar, superstar, superstar. Mulher. Now we're right together. Band Vale FM 102,9. As notícias do esporte regional do Brasil e do mundo por aqui. Eu, Larissa Muradi. E eu, Lucas Bezecar. Nós somos os donos da bola. Fique por dentro do esporte de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. A gente está sempre aqui te esperando. De volta com o Band Cidade para falar de esportes. O Taubaté conseguiu a terceira vitória da equipe na Série A2 do Campeonato Paulista. O Burro da Central enfrentou o São Bento neste domingo no estádio do Joaquinzão. Uma pipoquinha para curtir o espetáculo de camarote, mas o primeiro tempo foi sem show de bola em campo no estádio do Joaquinzão. O placar não saiu do 0-0. O Taubaté pegou o São Bento na sexta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista neste domingo. Só aos 22 minutos do segundo tempo que o Burro da Central balançou a rede. O lateral Ailton recebeu na entrada da área e abriu o placar. Final de jogo, Taubaté 1, São Bento 0, e a rapaziada foi comemorar com a torcida perto da arquibancada. Essa foi a terceira vitória do Taubaté na Série A2 do Paulista. O Burro da Central está em quinto lugar na competição. Recuperação que coloca o Taubaté de volta na briga pelo título. Tiraram a gente para patinho feio e agora, graças a Deus,
Estamos aí na fase classificatória, ali, brigando aí, né? Num desabafo, o professor Alberto Félix disse que no início o Taubaté foi apontado como um dos mais prováveis para o rebaixamento. O jogo continua, mas com uma equipe confiante para vencer. A colocação que nós estamos na tabela hoje, eu acho que já acredito, né, que pode ser apontada, né, como a maior surpresa do campeonato, né? Porque nós fomos, e a gente tem consciência disso, né, apontado assim como um dos mais prováveis, né, rebaixado da competição. Então, assim, não vamos aqui nos empolgar, né, com isso. Ficamos satisfeitos porque o pensamento, né, que se tinha da nossa equipe, ele começa a mudar pouco a pouco. O próximo jogo do Taubaté é fora de casa contra o Oeste, na Arena Barueri, na quarta-feira, às 3 da tarde. E o São José ficou no empate em 1-1 na partida contra o Ituano, neste fim de semana, pela 6ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Os gols só saíram no segundo tempo do jogo no estádio Novelli Júnior, em Itu. Dalpian abriu o placar para os donos da casa logo aos 3 minutos da etapa complementar. O São José marcou logo depois, aos 7 minutos, com Thiago Rubim. Na quarta-feira, a Águia do Vale entra em campo novamente e enfrenta o Votuporanguense pela 7ª rodada do Paulista em casa, no estádio Martins Pereira. E um caminhão de lixo tombou esta tarde na altura do quilômetro 62, na rodovia Rio Santos, na altura do Saco da Ribeira, em Ubatuba, no litoral norte. Essas são imagens enviadas pela rádio Costa Azul FM. O corpo de bombeiros foi acionado para a ocorrência. Um homem de 29 anos foi atendido no local com dores na coluna e levado para casa. Há interdição no trecho que segue no sistema Apareciga pelo acostamento, mas imagens impressionantes, principalmente quando olhadas do alto, que mostra a situação na rodovia Rio Santos. Olha só, o caminhão que interditou completamente uma das faixas e o trânsito foi desviado pelo acostamento lá na Rio Santos, em Ubatuba. Início de semana, muita gente de volta à rotina, né? E o movimento nas estradas nesta segunda-feira, quem conta pra gente é o nosso querido Vandi Venino, informação que chega ao vivo direto da rádio Band Vale FM. Oi, Vandi, boa noite. Olá, boa noite, Otávio. No sentido de São Paulo da Via Dutra, Otávio, tem lentidão entre os quilômetros 78 e 80 em Roseira devido ao excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro, lentidão entre os quilômetros 95 e 93 em Pindamonhangaba por obras na pista, a faixa da direita interditada no local. SP-125 Oswaldo Cruz, Taubaté, Ubatuba, quilômetro 14, região de Taubaté, quilômetro 93, saída de Ubatuba, tráfego normal nos dois sentidos, tempo encoberto em todo o trecho. A alça do quilômetro 35 leste, sentido interior da Ayrton Senna, bloqueada por conta dos alagamentos em Itaquaquecetuba. O fluxo de veículos está sendo direcionado para Mogi Dutra com retorno no quilômetro 45. Assim, o motorista acessará o município pelo quilômetro 36 oeste, sentido capital. Pela SP-99 Tamoios, tempo nublado ao longo de toda a extensão da rodovia, pontos isolados com neblina, principalmente em trecho de Planalto, Serra Antiga, sentido litoral, Serra Nova, sentido São José dos Campos, porém sem acidente e com trânsito normal em ambos os sentidos. A travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela operando com 4 embarcações, 30 minutos em ambos os sentidos. É com você, Otávio. Valeu, Vandi, pelas informações. Em São José dos Campos, a Prefeitura, em parceria com a empresa responsável pelo fornecimento de energia na cidade, faz uma ação para a retirada de fios sem uso que estão pendurados na rede elétrica. O emaranhado de cabos, além de oferecer riscos de acidentes e choques, também gera uma poluição visual na cidade. Fios elétricos sem uso foram retirados da Avenida Lineu de Moura, em São José dos Campos. A ação faz parte de um mutirão de remoção de fios e cabos na cidade. Consiste, na eliminação de todo risco à população. Então, todos os cabos que estão soltos, caídos e que oferecem risco à população estão sendo retirados. A gente faz a fiscalização em campo, as notificações sistemáticas para que a gente possa fazer esse mutirão. Ele vai acontecer em outras regiões da cidade também, conforme o planejado pela EDP. O objetivo é melhorar a segurança e evitar a poluição visual da cidade, além de evitar acidentes. Segundo a Companhia de Energia, empresas de telecomunicações deixam os fios entre os postes quando é feita a troca de cabos. Muitas vezes, o cliente ele troca ali de quem é o fornecedor dele da internet, de TV a cabo, e as empresas não fazem a manutenção, a retirada. E a população tem um papel muito importante neste trabalho, que é realizado pela EDP, a Companhia de Energia Elétrica, em parceria com a Prefeitura. As denúncias
podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais das empresas. A população pode nos ajudar. Se ela contrata um novo serviço, ela pode pedir para a empresa nova fazer a retirada do cabo antigo. A recomendação para quem encontrar um fio caído pelas ruas da cidade é manter a distância, pois o cabo pode estar energizado. Manter a segurança, nunca encostar nesses cabos. O Band Cidade vai para o intervalo e na volta já é carnaval na Serra da Mantiqueira, hein? Olha que maravilha. São Bento do Sapucaí reuniu os bonecões da cidade e fez uma pré-folia pelas ruas históricas. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Hora certa para você, agora às 7h14. Até já. Aqui é tudo apaixonado. A gente só aceita o melhor. Proteção e performance para o seu motor rodar como novo. Lubrificante oficial da Red Bull Racing. Se tem movimento, tem móvel. Band Vale FM 102,9. Olha a nossa cidade ficando bem cuidada. O programa Caçapava Um Brinco está nas quadras, nos campos, na zona rural, nas ruas, no mercadão, no calçadão. Aqui no nosso hospital, o atendimento está mais rápido, organizado e agora com a nossa guarda presente dia e noite. E o remédio que antes faltava, agora não falta mais. Agora tem remédio pra minha mãe. Tá ficando um brinco, tá cuidando da gente. Com trabalho e respeito, é Caçapava pra frente. Prefeitura de Caçapava. De volta com o Band Cidade com mais mensagens que chegaram para a gente esta noite, recados liberados pelo 997168021. Participação do Valdinei de Taubaté. Boa noite, Otávio. Estou ligado no BC todos os dias. Valeu pela companhia, Valdinei. Eudreia de Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio. Seja bem-vindo em minha casa. Oh, valeu demais, Eudreia. Você está muito elegante. Estou aqui assistindo. Valeu pelo carinho, hein? Bom demais começar a semana com elogio assim. Conceição lá em Taubaté. Olá, Baldim. Uma boa noite para você. Beijo, Conceição. Valeu pelo carinho, pela companhia sempre. E o Luiz, lá em Moreira César, Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio. Estou ligado no melhor jornal do Vale. Valeu, Luiz, pela companhia e pelo carinho. Uma família super animada e que ama carnaval já está no clima para receber os turistas lá na Serra da Mantiqueira. O Zé Pereira deu boas-vindas aos foliões neste fim de semana em São Bento do Sapucaí. O encontro de bonecões mantém uma história que começou na década de 40 na cidade. Tarcísio e a família entraram no clima da folia antecipada e participaram da abertura do Carnaval de São Bento do Sapucaí na Serra da Mantiqueira neste sábado. Sempre acompanhamos, desde pequeno, é uma tradição muito grande, né? Participa, traz as crianças todo ano. O encontro de bonecões marcou a largada do Carnaval na cidade. Em São Bento do Sapucaí, eles são conhecidos como Zé Pereira, uma tradição que vem desde a década de 40 e puxa os foliões. Bonecões de outras cidades da região e de Minas Gerais também participaram do encontro. Os bonecões da região toda, entre São Paulo e Minas, né? Eles vêm para cá para brilhantar a festa do Zé Pereira. Como anfitriões, os bonecões desfilam pelas ruas de São Bento do Sapucaí durante os mais de 30 dias que antecedem o Carnaval para convidar o público para a grande folia. O turista também começou a descobrir isso aí, então eles vêm, já ficam nas pousadas nesse período do pré-carnaval, que é um período bem extenso até, né? Porque ele sai todos os dias. A Eide veio de Gonçalves, Minas Gerais, para curtir a abertura do Carnaval com o encontro de bonecões. E ela já estava com o samba no pé. Muito bonito ver a cultura sendo preservada. É lindo. O retrato, né, da nossa cultura popular. E, minha gente, falta menos de um mês para o Carnaval. Lá na Serra da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí, os bonecões fazem a maior festa. Olha, esse foi o Band Cidade de hoje. Quem segue ligado na programação da Band, fica agora na companhia dos principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. O destaque de hoje são os efeitos da chuva no estado de São Paulo.
E na política, como foi o encontro do presidente Lula com os novos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. E logo depois, o maravilhoso Melhor da Noite. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Excelente semana para nós. Seguimos em frente sempre. Boa noite e até amanhã.